Muratori Podcast, um projeto ousado com entrevistas, bate-papos, depoimentos nos mais variados segmentos. O Muratori Podcast tem o apoio de Escola São Paulo, Carlos Papelaria, Levate Tecidos, Drogaria Modelo, Laticínio Tartaruga e Lojas Angelatex. O Muratori Podcast está recebendo hoje duas visitas muito especiais. Vinícius e Adriana, Vinícius Levate e Adriana Andrade, que é a sua mãe, está nos visitando o estúdio do Muratori Podcast. E claro, uma vez que ele aceitou o convite para visitar e conhecer o estúdio do Muratori Podcast, eu não podia perder a oportunidade de conversar com o Vinícius sobre uma série de coisas que ele está envolvido, coisas muito boas. Mas antes de dar ainda aqui as boas-vindas ao Vinícius e à Adriana, eu quero te pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal Elias Muratori, por onde nós publicamos regularmente as nossas matérias do Muratori Podcast, se inscreva. Uma vez inscrito, você clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe com os amigos. Tenho certeza que Vinícius, principalmente por ser um cadeirante, é um jovem exemplar e certamente você, internauta, vai interessar em compartilhar essas ideias para que outros também se animem e venham para a luta. Também nós estamos no Spotify, e lá no Spotify você tem possibilidade também de nos seguir. Vinícius Levate, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Elias. Prazer é todo meu estar no seu programa. Adriana, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. O Vinícius é escritor, é um militante das causas aí da pessoa com deficiência. Nós vamos conversar com muita tranquilidade sobre um pouquinho de cada coisa, mas eu quero já de cara mostrar aqui 2 livros do Vinícius. A Voz de Minha Cadeira, que é o primeiro, né, Vinícius? Sim. É o primeiro livro. E O que Faltou da História. O Vinícius vai comentar para a gente sobre essas publicações. Eu quero começar, Vinícius, te perguntando. Eu sei que às vezes a gente faz umas perguntinhas difíceis. Ele me perguntar como é que eu vou lembrar disso. Mas você lembra mais ou menos que idade você tinha? Primeiro texto que você escreveu? Primeiro texto que eu escrevi mesmo, tipo assim, de destaque, foi com uns 17 anos. 17 anos? Hoje você tem quantos? 16 ou 17, na verdade. Hoje eu tenho 22, quase 23, visto que o meu aniversário é dia 12 de outubro. Dia das Crianças, que legal. É. Que bom dia para fazer aniversário, mas um motivo para festa, né? Pois é. Para festejar sempre a criança que existe dentro da gente. Então, qual que é o texto que deu origem, principalmente, a esse primeiro livro, A Voz da Cadeira? O texto que deu origem a este primeiro livro, curiosamente, tem o título do texto, é o nome deste livro. E é através do título do texto, que, por sinal, se encontra nesse livro com o mesmo título, eu dei o nome para o livro, porque a minha prima disse, e esse texto, apesar de abordar um tema diferente, ele tem um nome essencial para um livro, em que você pode colocar não só ele, como vários outros textos. Correto. E esse aqui é meu, esse aqui eu não tinha ainda, você trouxe agora. Eu já li esse aqui. E é um livro muito rico, porque além das suas experiências, né, você tem, são muitas fotografias aqui, viu? O internauta não vai conseguir agora, não vou conseguir mostrar todas,
mas tem umas Foi fotografias. até o Flaviano que tirou essas fotos. Flaviano Garcia, que é o Guilherme. autor. É o autor da capa também? Isso. Ótimo. Então, olha bem que foto maravilhosa. O Vinícius com a irmã, que é gêmea, né? Isso. São Gêmea. gêmeos. Isso, Vinícius e a Clara são gêmeos. Pois é. O sobrenome do Vinícius não trai, porque, ó, Paulo Levati é escritor. Fernando Levati, Carlos Fernando Levati, o seu pai. Ele agora está meio preguiçoso, né, Vinícius? Tá. Mas ele, Mas ele vai voltar. ele escrevia muitas poesias bonitas na época da nossa turma de jornalismo. A sua irmã também já concorreu com um poema lá no concurso da Academia Murense de Letras Isso. e foi classificada. Isso, exatamente. A Clara escreve muito E bem. ela escreve muito bem, adora escrever também. Pronto. Então, olha, família de escritores. Então você escreveu esse texto, A Voz da Minha Cadeira, e você já escreveu pensando que poderia começar a fazer um livro? A gente sempre pensa, Elias, eu não sei te precisar se eu pensei de forma interior ou exterior, mas de alguma forma a gente sempre pensa. Quando você escreve um poema, que você escreve uma poesia, nem que não seja com a pretensão inicial de escrever um livro, você normalmente, na maioria dos casos, você se encontra liberto justamente por aquilo ali, entendeu? Aquilo ali te dá a sensação de liberdade, sensação de prazer. Não à toa eu encaro todos os reveses que eu tenho para escrever, né? Que curiosamente eu não tenho nem leitura nem escrita fluente. Então eu sempre gosto de brincar com os meus amigos. Falar, gente, vocês acham que se isso fosse uma coisa que eu gosto um pouquinho de fazer, eu ia fazer isso sem leitura e sem escrita? Eu não sou nenhum doido. Mas, tipo, eu gosto muito de escrever, então por isso que eu faço isso. Ô Vinícius, então, eu ia te perguntar justamente isso. Você tem dificuldades motoras, né? Tem. É visível. Como que você escreve os seus textos? Como que você pensa? Você tem a ideia e pede alguém para anotar para você? Exatamente. Os meus textos, eu até falo que eles são transcritos, né? Ao invés de escritos. O que é a transcrição, na verdade? No meu consentimento, é você elaborar tudo aquilo que outra pessoa escreve. No meu caso, por exemplo, escreve pelo quê? Pelas minhas dificuldades motoras, pelas minhas dificuldades de mobilidade, né? E também pelas minhas dificuldades neurológicas de assimilação da leitura. Não, curiosamente, por falta de prazer daquilo que eu faço. Porque eu mesmo me interroguei quando eu comecei a escrever. Por que eu gosto tanto de uma coisa que eu não sei fazer? Tipo assim, Na prática, né? Que eu gosto de escrever, sendo que na prática eu não vou saber escrever muitas palavras. Mas eu gosto de escrever porque eu acho que a poesia ela tem a expressão de ser ela sendo a gente. Você me entendeu? Ela consegue traduzir a gente aquilo que você de sente forma com que no muitas mais das vezes, se você sentir e não se expressar por ela, você vai sentir, mas aquele sentimento para você vai ser evasivo, não vai ter significado nenhum. Você não vai conseguir traduzir ele, relatar ele. E através da poesia você tem esse poder de estar contando, de estar dividindo. Seja um momento de tristeza, de alegria, de euforia, de angústia, sei lá do que é. A poesia ela tem várias fontes, né? Vários meios para você traduzir seus sentimentos. Adriana, serve para você? Ótimo. O Vinícius sempre fala que a poesia para ele é uma forma de desabafo, né, Vinícius? Como ele já e para disse, completar não só de isso, coisas para ruins, de coisas resumir, boas também. isso. A poesia é sentimento traduzidos em palavras, né? Eu acho. O que você está falando muito de poesia, né? Embora os seus livros tenham crônicas, dissertações e tal. Qual o tipo de texto que você mais gosta? Eu poesia gosto mesmo? mais de texto musical. Eu curiosamente falo em poesia porque eu não costumo muito distinguir
a poesia da música. Eu gosto mais de musicar ou de musicalizar todos os meus gêneros textuais. Então eu tenho a minha própria política de não distinguir muito uma poesia. Isso aqui é uma poesia, isso aqui é uma crônica. Texto. Eu trabalho particularmente na minha cabeça assim, tudo que eu conseguir, eu vou pelo menos tentar levar para um violão, eu vou tentar levar para uma viola, eu vou tentar fazer um som. Porque o próprio rap, se você for parar para pensar no gênero do rap em si, especificamente, ele não diferencia muito o que é poesia do que é letra de música, entendeu? As próprias músicas do Gabriel Pensador, aquele clipe que eu participei, que eu esqueci até o nome. A música Chega. Ele canta a música Chega de várias formas. Inclusive, uma das formas que inclusive ele usou no programa do Jô é declamação pura. Que ele diz assim, não, eu não vou cantar, não. Ele diz pro próprio Jô, antes dele entregar o microfone na mão dele, você quer microfone, Gabriel? Você quer isso? Você quer aquilo outro? Não, Jô, pode ficar tranquilo que eu não vou cantar, não. Eu vou declamar. E aí você vê lá Gabriel Pensador declamando a música Chega, num programa que, tipo, o beijo do gordo foi o beijo do país todo, né? E, tipo, o abraço do gordo aí foi... Gabriel Pensador Gabriel é Pensador singular, é Gabriel né? Pensador, né? Esse último clipe dele, que eu não sei, não tem muita memória para música, não, mas eu ouvi, assim, bebendo a letra. Que letra! Canta a história, conta e canta aquilo que a gente está vivendo, o cotidiano da gente. Agora você falou que participou do clipe. Qual clipe? Eu participei do clipe oficial que ele fez com fãs dessa música. Porque na verdade, foi uma montagem de vídeos, né, Vinícius? Explica aí, né? Ele resolveu que no clipe oficial dele seria dessa música, em específico, seria uma montagem com os fãs cantando uma parte da música. Isso seria considerado o clipe oficial dessa música dele. Em específico, legal, a música Chega. E eu, curiosamente, sou o único fã dentre todos os selecionados a aparecer 2 vezes no clipe. Sendo que eu apareço exatamente no encerramento e no meio da música. Então, se eu for no YouTube digitar lá, música Chega, Gabriel Pensador, eu vou chegar no clipe em que você está. Eu acho até mais fácil você Legal. Digitar assim, clipe oficial da música Chega. Pronto. Isso. Então foi uma experiência muito curiosa, porque o Vinícius estava fazendo fonoaudióloga e numa sessão ali, aí a fonoaudióloga, que também na época, né, é prima, aí falou assim, Vinícius, o Gabriel Pensador pediu para quem gostar de cantar música, mandar um videozinho, vamos fazer? Aí fez ali na hora o vídeo e mandou, e foi selecionado. E é uma música interessante que fala... Apesar de isso ter acontecido em 2016 para 2017, quem for lá ver vai ver que o Vinícius está bem menorzinho, né, Vinícius? Mas é uma música super atual, fala de tudo que a gente passa hoje tudo na que política, o Gabriel né? Pensador A canta questão da educação, atual. as escolas sucateadas, né? E o Vinícius, ele tem um senso aí para essa questão de política muito grande, então é uma música que sempre marcou ele, e ele foi e tá lá que no legal. clipe. O interessante para a gente ver como isso despertou no Vinícius ainda mais a vontade, Pra né, você Vinícius? ter uma ideia, o meu professor era o Edmilson Elps, né? Ele simplesmente modificou no dia o tema da aula dele. E a aula dele foi basicamente só falar, meu aluno participou do clipe oficial da música Chega, Gabriel. É um Isso grande é muito amigo que nós animador. temos, o Edmilson, e ele é um apoiador também, tanto da causa da inclusão, da acessibilidade, como da música, que é tão importante, né, Elias? Porque Muito legal. até aproveitando aí o assunto, o Vinícius, ele sempre teve aula de música, musicoterapia mesmo, com a Simone, musicoterapeuta. Até um abraço para ela, que é uma profissional exemplar também. Vale a pena, porque a música tem um poder, no caso do Vinícius, por exemplo, né, que teve
a paralisia cerebral, então algumas partes do cérebro a gente sabe que estão comprometidas, através da música ele pôde desenvolver outras habilidades, que a gente sabe que o cérebro é assim, né? Então, a música tem uma contribuição muito grande. E depois o Vinícius teve outros profissionais trabalhando junto com ele, outras pessoas incentivando, o Edmilson agora está com o Dudu Tupete. Então, assim, são experiências ricas. Um abraço que a gente não deixa de mandar pro Dudu também, né? Grande professor, que além disso é nada mais nada menos que baixista da Banda Zen. Um baixista da primeira qualidade, Banda Zen. Então vou mandar um abraço especial todo pro mundo Tupete, da pro Banda Zé, pro Zé Zen. É nosso amigo e todos os outros integrantes da banda. Todos lá. Gravaram um DVD agora Henrique. há pouco tempo. Com certeza vai ser um sucesso também, né? Certamente. Adriana, eu estou curioso com uma coisa. A sua formação, e quero chegar com a contribuição que você dá ao Vinícius, não só como mãe, mas qual que é a sua formação mesmo, profissional? Eu sou professora, né? Eu sou professora e eu trabalhei 29 anos na prefeitura, me aposentei agora, recentemente, ainda estou comemorando esse momento gostoso. E eu agora trabalho na escola Professor Mário Macedo. Um abraço para todos de lá. Você já até esteve na escola. Meus alunos, eu dou aula de língua portuguesa. Meus alunos estão até trabalhando no momento com os seus livros. Eu estou fazendo um projeto lá, que são escritores de Muriaé. Porque Muriaé legal, nós temos escritores maravilhosos, muitos, né? Aliás, me permita só que eu não esqueça, nós vamos ter dia 10 de novembro um encontro com os escritores de Muriaé. Já vi, estaremos lá se Deus quiser, Vinícius. Certamente é na FASM, no auditório da Faculdade Santa Marcelina, 10 de novembro. 10 de novembro. Então estamos relacionando aí os escritores para convidar, mas o convite é aberto a todos, vai ser um evento excepcional. Mas então eu sou professora, né? E eu venho aí nessa luta da educação e recebi, né, esse presente de Deus, que são os meus filhos, Vinícius e a Clara. E o Vinícius teve esse comprometimento, né? A paralisia cerebral, com comprometimento motor. E eu venho, então, estudando sempre um pouquinho mais para a gente ver as possibilidades. E o Vinícius, no meio desse convívio, igual você disse, do Fernando, das irmãs, porque não só a Clara, mas a Maria Fernanda também, né, Vinícius? Gosta muito de escrever também. Então, a minha contribuição é essa, sempre incentivando e ajudando. E o Vinícius, realmente, ele passa por uma situação muito diferente, muito curiosa, né? É diferente. Porque como ele não lê e não escreve, ele tem essa paixão pela poesia, pela música, né, pela literatura. Então é uma experiência que a cada dia eu estou assim, eu vou procurando formas. Então no início, Vinícius, era difícil porque tinha que ter sempre alguém perto dele na verdade, escrever, né, Vinícius? Quando é o caso de você escrever assim, igual eu escrevo, sem a leitura e sem a escrita fluente, curiosamente, você tem que, primeiro, querendo ou não, né, se defender. Todo tipo de elogio que chega, mas querendo ou não, sempre chega crítica, interrogação. Com certeza. Você escreve desse jeito, você escreve, mas outras pessoas escrevem para você. Não, mas é transcrição. Mas o que é transcrição? Então você tem que passar por todo esse processo. E até você chegar na parte final da coisa, que é o que todo mundo basicamente tem, né, assim, da gente aqui, um livro publicado, algo maior assim, você, no meu caso em específico, quando eu falo você, eu digo eu, tenho que ficar, né, me defendendo dessas entrelinhas. Dessas desconfianças, que é muito preconceituosas, né, Vinícius? Muito preconceito contra. Mas aí, Elias, o Vinícius agora descobriu que ele pode fazer isso sozinho também, porque aí tem o celular. Então ele agora, quando a inspiração vem, ele grava.
Ótimo. Aí depois a gente vai com calma e digita, porque no início era muito difícil. A gente tinha que estar sempre por perto. Então isso foi uma libertação, né, Vinícius? Para você, porque a hora e se for vale de a pena noite, de madrugada. destacar que eu acho que, dependendo da situação, não só para mim, né, como para todo escritor também, que vamos supor, eu não sei como você, Elias, se inspira, assim, especificamente, mas eu me inspiro basicamente em tudo. Natureza, então, se eu andar na rua, se eu ver uma árvore e tiver num dia meio com sentimento para escrever, já desperta alguma coisa. Você então, faz ecoterapia? Eu faço. No momento, tá no na momento Faminas, estamos parados por falta de animal manso adequado, lá, mas em breve, até hoje tivemos gente. uma notícia que em breve retornaremos, Vinícius. Nem tinha dado para eu passar. Vinícius Que adora. beleza. Agora, Vinícius, eu quero tocar no outro assunto também, porque você vem se destacando aí na militância a favor, né, de pessoas com deficiência, principalmente nessa área de cadeirantes. Então, vocês criaram um grupo. Fala pra gente qual é esse Elias, grupo. e vale sempre a pena destacar uma coisa que eu gosto de falar, que é difícil você ver dentro do meio, ou até mesmo fora, porque, tipo assim, é muito difícil, às vezes, você lidar com muitas questões burocráticas ao mesmo tempo. É lutar, me indignar, mas com o máximo de passividade possível, no mesmo tempo. Então eu não vou pela guerra, eu não vou para discutir, eu não vou para brigar, entendeu? Eu quero ir para a luta, mas eu quero ir para a luta por paz também, porque igual tem uma música do Gabriel Pensador que conta todas as fases, né? E principalmente a fase de um lutador, porque o lutador de UFC, ele tem muita dificuldade, né? Para se autoafirmar como um cara que muitas das vezes luta pela paz, como um Brigando, cara que né, só faz guerra ali, só dentro dos octógonos. Então o Gabriel Pensador fala, fora do ringue, lutar pela paz, pelos meus sonhos, meus ideais, planto amizade, colho esperança, o verdadeiro guerreiro não cansa. Quem tem caráter e honra é nós, positividade e atitude nós, covardia, nunca humildade. Sei o que eu quero eu posso. E é com essa última estrofe do rap que eu levo a minha vida. Sei o que eu quero eu posso. É lógico que eu não vou me pautar por aquele também ditado, né? Quando eu quero, eu posso, eu tenho. Tudo a tempo e hora. Eu sei que não é assim, mas na medida do possível, que as pessoas, que toda uma sociedade for conseguindo se envolver para realizar pelo menos alguns dos bilhares de sonhos que eu tenho com relação à minha classe de cadeirantes, com relação à minha causa de pessoas com deficiência, eu quero fazer, porque eu acho assim, a gente só é a gente por inteiro. Tipo assim, em qualquer causa que você esteja, direto ou indiretamente envolvido, você só é você por inteiro quando você luta por aquela causa toda. Quando você chama para sua responsabilidade coisas que teoricamente não seriam de sua responsabilidade. Então hoje eu tenho muita gratidão e muita felicidade acima de tudo de poder lutar um pouco por todos meus amigos. Pois é, porque aí eu estou lembrando aqui que dia 21 de setembro é dia de luta, né? De defesa pelo portador de deficiência. É dia da luta da pessoa com deficiência. Da pessoa com deficiência. É interessante, já que nós ficamos aí na dúvida, Elias, né, Vinícius? Vamos lá. Por que pessoa com deficiência? Porque a pessoa vem antes da deficiência. A pessoa. Então, quando você olha para uma pessoa, você está olhando para o Vinícius. Antes de um Vinícius cadeirante, existe um Vinícius que gosta de cavalo. Existe um Vinícius que gosta de roça.
existe um Vinícius com todas as suas caracteres pessoais, entendeu? Isso. Perfeita E por que explicação. não portador de deficiência? Porque portador dá a ideia que a pessoa tem deficiência e pode deixar de ter a hora que ela quiser. Também não pode Não ser. pode. Essa Porque ideia de que isso aí ao nunca longo vai do tempo, desenvolver. Elis, para você Porque ter aquilo ideia. que você porta, você pode portar ou Isso. deixar de portar. Por exemplo, estou com uma mala. Estou com a mala agora. Amanhã eu posso não estar com ela mais. Não é como uma deficiência no caso do Vinícius, E eu né? posso vir a ter uma deficiência. Isso também. Né? Tanto Então, física quanto mental. Posso, Isso. claro. Então, Então, o dia da Bom. luta da pessoa com deficiência aí, que é o dia 21 de setembro, né? Ele coincide com a primavera exatamente porque a Chegada da primavera é uma primavera. estação linda, De que mudança. traz onde a data também da árvore, né? O dia da árvore. da árvore. E que as flores, né? Elas aparecem trazendo essa estação tão linda que mostra pra gente a resistência e a esperança. E é isso que a luta da pessoa com deficiência que a gente precisa. É uma esperança aí e uma luta constante em dias melhores, né? Aí E é vocês isso. vão ter no próximo sábado um Isso. encontro. Esse encontro são só do grupo ou também é Vinícius, aberto? Como é que é um grupo É um grupo para reunir pessoas com deficiência e familiares simpatizantes, né? e No simpatizantes. caso, quem esses quiser, simpatizantes vêm exatamente. assim, Pela causa. familiares, vizinho, parente, amigo. Então, qualquer Ótimo. pessoa, você, por exemplo, se caso você já não tiver um compromisso Vai no ser um sábado, prazer, você vou ver minha pode agenda. estar lá, né? Vai A ser um Inês prazer. também vai ser um prazer. Com Por quê? certeza. Simpatizantes da causa, como você disse, né, Elisa, é muito importante a gente lembrar. A gente não sabe O dia do de amanhã. futuro. Então, quer dizer, as pessoas hoje em dia, a gente vê de uma hora para outra, pode, né, acontecer alguma coisa. E a gente, mesmo porque, se a gente pensar no conceito de deficiência, Elias, tanto você hoje não está de óculos, Não, viu, mas Elias? pra eu ler, eu não tá. consigo Então, ler sem isso. óculos, mas Agora, não. você pensa, Elias, uma reflexão que vale aqui pra gente, pra todos nós. Eu fico pensando na minha casa. Se não existisse o óculos, Essa eu não coisinha. poderia mais trabalhar. Porque eu preciso do óculos, deficiente. sobretudo para corrigir as provas, para preencher os documentos. Então, a questão deficiência, ela é muito relativa. Tirando né? a campo filosófico, né? Porque, como amante da filosofia, que eu também sou, tanto quanto do português, um deficiente, Pessoa com deficiência. uma pessoa com deficiência, ela também pode ser um fofoqueiro. Ela também Pode ser pode ser... Fofoqueiro E pode tem ser muitos da aí. Tem pessoa. vários defeitos, entendeu? Pode ser tem caracterizado como deficiência, então... Com certeza. Então, esse encontro é sábado, onde e que horas? Sábado agora, né, Vinícius? Dia 24, às 8h30, na Gávea, onde o prefeito Dr. Marcos Guarino, que é uma pessoa muito sensível à causa, o Dr. Marcos, ele tem um histórico aí, né, de luta também, né, pela inclusão da pessoa com deficiência. Já trabalhou na PAI e foi ele então diretor. convocou a gente para um café, um bate-papo lá com ele, um momento lá na Gávea em que nós vamos colocar para ele algumas das reivindicações e, além disso, como nós já dissemos e completando, é muito importante as pessoas com deficiência, Elias, se conhecerem. Os familiares, as mães, por exemplo, elas precisam estar juntos para ela conversar sobre a diversidade, se apoiarem, socializarem, fazer amizade. O Vinícius sente muita necessidade, né, Vinícius? Eu sinto, porque De ter eu acho que, amigos. tipo assim, você fazer um dia a dia pro cadeirante teoricamente normal, querendo ou não, você voltar aos primórdios da história, né? De segregação, tipo assim, Correto. porque se eu como cadeirante fico em casa, tipo, todo mês, sem nada encontro pra pra fazer. mim nenhum, nem dia de semana, nem final de semana, tipo, de segunda a sábado, eu sou um cadeirante Como é que basicamente dos ficaria? primórdios da Quer história. dizer, além do corpo, a cabeça também É. ficaria doentona, né?
doendo. Isso Agora, acontece Elias, com com um todos detalhe, nós. ele não cansa não, tá? Eu canso, o pai cansa, a irmã cansa, mas ele não cansa Mas não. ele tá quer com movimento. 22 só, ele tá só com verdade. 22. Deixa eu chegar Então nos, tem que aproveitar, nos 30, né? 40, ele Eu vai brinco, começar a eu brinco cansar. com o meu pai, que o meu pai, ele gosta muito de me fazer essa pergunta. Tipo, quando a gente sai tarde, ele gosta muito de falar: Vinícius, hoje você tá cansado. Aí quando a gente viaja, quando a gente faz uma coisa curta, eu falo com ele: pai, outro dia eu falei, você deve ter muito isso como objetivo. Você quer me cansar de verdade? Volta lá na festa comigo de novo. Depois você volta pra Muriaé. Depois a gente vai lá pela terceira E vez. você vai Aí pedir, você me cansa. Vinícius, não aguento mais. Vinícius, então... Então estão todos convidados aí, né, para o próximo sábado na Lagoa da Gávea. Pessoas com Próximo deficiência, os familiares e os simpatizantes da causa. Pois é, então vamos voltar um pouquinho. Você tem esses 2 livros publicados, você tem mais algum projeto que está aí, saindo da gaveta? Então, eu tenho, só que Vamos ver se estou vai na dar lista certo, de né, espera Vinícius? lá da lei da prefeitura, Da Fundarte, né? Quer dizer. Essa paciência a gente tem que ter, né, Vinícius? Isso. Sim. Porque isso Mas é já bom. está com os textos, né, Elias? Ele já tá vai, agora nós já elaborado. aprendemos como é que é. Ele vai gravando, depois a gente digita e deixa lá na pastinha. Isso. E como nós dissemos, realmente, isso é vida para ele. Ele precisa compor, precisa desabafar. E como nós dissemos, ele faz aula com o Dudu também, Dudu Tupete, e eles estão compondo muitas letras de música. Então o Vinícius está gravando, não tá guardando, gravando assim ainda, né? Doméstico lá, e vai guardando. A hora que surgir uma oportunidade, ele pretende gravar um CDzinho, um single, né, fazer um Vinícius? single. Isso aí. Livros também no futuro. Livro agora tem não textos para, aí né, também Vinícius? para poder Não para. publicar. É porque, direto ou indiretamente, isso é minha profissão também, né? E profissão, sobretudo para pessoas com deficiência, é um assunto que eu gosto muito de tocar, porque eu acho muito, Elias, que tá na lei ainda, sabe? Na cláusula da lei, mas fora dela você vê A prática muito pouco a outra. nível de atitude. Qual que é o maior desafio que o cadeirante encontra em Muriaé? Por exemplo, o ir e vir. Eu sei que sua mãe é um braço direito, né? Te ajuda muito, te auxilia muito nessa parte. O que é mais difícil que você vê pela rua Então, fora? hoje nós temos 2 conceitos de acessibilidade, 2 que eu digo assim, deve ser muito mais, mas que eu conheço mais são esses. É o conceito de acessibilidade atitudinal e acessibilidade física. O que é acessibilidade atitudinal? É você promover acessibilidade no seu trato para com a pessoa com deficiência ou para com qualquer pessoa. E o que é, no nosso caso, sobretudo, especificamente também, acessibilidade física? Vou falar por uma coisa que me tocou muito hoje e tem muito em Muriaé. Semáforo no meio da calçada. Como que eu vou sair Da com a... rua. Eis a questão, Postezinho, por né, sinal. na calçada. Como que eu vou sair com a minha cadeirinha motorizada de casa, vou conseguir passar numa calçada se eu encontro com um semáforo na minha frente? No caso, o postezinho do semáforo, É. que está até aqui na Barra. Então, isso o pessoal da prefeitura aí, eles já vai ter que pediram, olhar Elias, isso. para a gente mandar as reivindicações, né, Vinícius? Fazer as anotações e nós já estamos fazendo. Por isso que o Vinícius está falando, que aí a gente está anotando onde que precisa mudar. Às né? vezes fala assim, você falou no meio da rua, mas a gente foi lá ver, não tá no meio da rua. Gente, meio da rua, pelo menos um na modo minha, de falar, né? na minha concepção, já virou um modo de dizer. Por exemplo, seu vizinho para o carro errado, te atrapalha a parar, você vai chegar e vai falar como? Me desculpe, meu amigo, você parou no meio da rua. Então, você perguntou, as grandes dificuldades são essas. O transporte, né, Vinícius, que a gente tem batido aí Transporte também, público é uma que das não reivindicações para a prefeitura. O transporte acessível, o ônibus, porque a gente vê que a gente, na cidade, está com a dificuldade para o ônibus Muito. de modo geral, quanto Até mais pra para a pessoa pessoa. que não tem isso, não porta não tem deficiência. deficiência, né? E é isso. Então, é nas ruas.
um grande problema também são as rampas que precisam ter da calçada para o sinal, para a faixa de pedestre ou o sinal, porque não tem às vezes. Às vezes fica distante aquela rampazinha, demais. isso. Aí não tem como passar. O Vinícius adora passear com a cadeira motorizada, mas a cadeira comum ainda tem como a gente levantar e tudo. Mas a cadeira motorizada é pesada. É porque assim, é questão de modo também. Se você mexer com ela no modo, tem o modo motorizado e o modo manual. Visto que se você mexer com ela no modo motorizado, você corre um sério risco de danificar o motor. Então é mais difícil, né? Correto. Então nós temos isso. Agora nós temos também a dificuldade, por exemplo, às vezes, Elias, tem a rampa e o motorista vem e para exatamente naquela parte. Então, quer dizer, vários pontos não tem. Aonde tem, às vezes, o motorista para. As vagas de cadeirante sempre foram uma luta pra gente, mas graças a Deus, agora as pessoas estão respeitando direitinho. Então, a gente precisava de um número maior de vagas de cadeirante, com certeza, mas as pessoas estão começando a se conscientizar sobre isso. Vinícius e Adriana, estou imensamente satisfeito pela presença de vocês aqui. Eu acho que você, Vinícius, é um exemplo para muita juventude, para adultos aí que ficam, não, eu não vou sair não, porque, não dá para fazer não. Você mesmo tocou no assunto aí, né? A musicalidade, a poesia, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco. Tem aquele que não descobriu ainda. Mas existe uma poesia, uma musicalidade dentro de cada um. E é bom esses exemplos como você, porque desperta muita gente. Muitas pessoas, a partir da criação da Academia Muriense de Letras, a partir do que você fala de como começou a escrever, porque a gente não nasce. Eu até acredito que tem aqueles que nascem com o dom de escrever. Mas são poucos. Muitos exercitam esse dom até procurar lá no fundinho. E que eu acho que é o meu caso. E a gente percebe muitas pessoas tirando projetos das gavetas. Porque cada um, como eu já disse aqui, cada um carrega a escrita, né, com uma política, ou de uma forma, ou num ponto de sabedoria, igual no meu caso. Eu não sei ler nem escrever, então se aponta aí, teoricamente pelo menos, a raiz do problema. E, no entanto, como que eu fiz disso a raiz de um problema? Eu simplesmente não fiz. Eu superou, né? Superei. Isso. Superou. Eu vi um depoimento seu num dos saraus que nós fizemos lá no bairro São Francisco, no Renato. Querido Renato, com Belisário, né? Garage, Breu Pub. E que, assim, foi uma excepcionalidade, realmente. O testemunho que você deu lá mexe com a gente, mexe. Isso é muito importante. Conviver com Vinícius, Elias, você já sabe um pouquinho isso, exatamente o que você está falando, que você já teve oportunidades. Mas quem convive com Vinícius tem uma visão de mundo diferente. A gente tem uma oportunidade, a gente tem uma obrigação, de certa forma, de ver só coisas boas, porque o Vinícius, dificuldade não existe para ele, problema não existe, ele está sempre rindo, sempre alegre. Então a gente lá em casa vive envolvido nesse clima de alegria que o Vinícius realmente tem e muita energia, sabe? Mas as pessoas em geral são muito pessimistas, vê muitas dificuldades e esquece de ver as coisas boas. A própria vida. Exatamente. A própria vida já é. Vinícius, tem alguma coisa a mais que você gostaria de comentar aqui? Não tocamos nesse assunto. Eu acho que no mais é só isso mesmo. Espero a galera lá sábado, porque se eu falei para cadeirantes e simpatizantes, mas claro, impossível, né? Pode chegar geral junto lá no encontro. E é isso, galera. O encontro começa às 8h30 da manhã. E será isso, um bate-papo descontraído, uma roda de conversa, uma pegadinha de leve no pé do prefeito. Vão falar assim, tá faltando acessibilidade ali,
como é que é a questão da vaga de emprego para nós, mas tudo sem briga, galera. Como eu disse, na maior passividade, na maior tranquilidade. Se for para eu levar alguma coisa para algum lugar, eu quero levar paz. Ou senão, não levo nada. Porque não preciso de levar. Você falou pegadinha leve, pode até ser leve, mas que seja de verdade, viu? Isso. Porque tem que se cobrar. Só funciona, as coisas só funcionam às vezes assim também. Adriana, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Eu agradeço, Elias, muito, e eu queria deixar um recadinho. Família, todos juntos, né? Precisamos mais união para a gente conseguir mais acessibilidade, mais inclusão, né? Então, nós precisamos nos unir. Então, todas as mães, todos os familiares estão convidados para esse nosso encontro. Vinícius, quem sabe a gente pode fechar o nosso Muratório Podcast de hoje e, não antes de eu pedir mais uma vez, lembrar porque você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Vamos aí fazer proliferar, fazer aumentar, espalhar essa notícia boa que Vinícius e Adriana traz para a gente. Se quiser comentar aí também abaixo do vídeo, a gente vai ter o prazer de responder. Vinícius, se for o caso, né, de tocar no nome do Vinícius, ele também vai acompanhar, vai ter o prazer de responder também dúvidas e qualquer outra situação. Para a gente fechar, tem pedacinho, Vinícius. Isso, algum trecho de um rap que você fez agora, que o Inclusão Sobre Rodas, que é o hino, né? Que vai ser o hino do grupo Inclusão Sobre Rodas, do projeto. Então vamos lá. A inclusão é sobre rodas, mas o papo é sobre tudo, lutar por nossos direitos para mudar nosso futuro. Seja qual deficiência que se possa vir a ter. Por favor, não desanime, a proposta é debater. Lutar por nossos direitos, transformá-los em dever. Esse é o desafio que nós temos a vencer. Não se acanhe, meu amigo, se o assunto é inclusão. Inclusive, seu direito está na Constituição. Nossa diferença não me torna incapaz. Você quer ter seu espaço, então são direitos iguais. Mas fingir que não existe ou ficar fora de questão. Vim mostrar que também posso, se o assunto é inclusão. Lutar por nossos direitos, transformá-los em dever. Esse é o desafio que nós temos a vencer. Não se acanhe, meu amigo, se o assunto é inclusão. Inclusive, seu direito está na Constituição. Nossa diferença não me torna incapaz. Você quer ter seu espaço, então são direitos iguais. Mas fingir que não existe ou ficar fora de questão. Me mostrar que também posso, se o assunto é inclusão. A inclusão é sobre rodas, mas o papo é sobre tudo. Lutar por nossos direitos para mudar nosso futuro. A inclusão é sobre rodas, mas o papo é sobre tudo. Lutar por nossos direitos para mudar nosso futuro. Uau! Em ritmo de rap. Por isso que Estou aqui arrepiadinho. Aqui. Elias, só pra Puxa, gente que concluir, beleza. esse rap o Vinícius fez em parceria com o Dudu Tupete e depois o Du Cartier, que é um grande amigo nosso. Pra ritmo de rap mesmo. Então isso é uma parceria aí com o Dudu Tupete e o Du Porque na Cartier. verdade com o Dudu tinha ficado meio que assim, num gênero de pop, rock e tal. Aí com o Du ele mudou o ritmo, consequentemente mudou um pouco o gênero, né? Isso, e Passou foi pra pra rap. Gente, que coisa linda. E que coisa gostosa, né, Vinícius? Alguém contribuir na obra da gente. Com certeza. São as parcerias que eu acho tão bacana, Elias. A mãe atípica, como o meu caso, ela sente necessidade de apoio e isso é muito lindo. Então você hoje está dando uma contribuição para o Vinícius e tem muitas outras pessoas que estão contribuindo. É um professor, igual a gente citou, o caso do Edmilson Elpes, mas tiveram tantos outros que fizeram a diferença. São vários, a gente nem pode citar nome, que seria injusto, porque são vários. Mas então isso é muito bacana. É uma pessoa ajudando aqui, a outra dali, uma apoiando, me incentivando, e assim a gente cresce junto, né? Ninguém vence sozinho. Com certeza. Eu quero cobrar do Vinícius aqui, assim que tiver coisas novas prontas, assim que o livro sair, vamos lá no Elias, vamos fazer mais uma matéria com o Muratório Podcast que está aqui à disposição. Tá Com bom? certeza, eu que quero te cobrar para lotar minha agenda e para me chamar para compromissos, viu? Porque eu adoro vida agitada, não é sarcasmo não, eu adoro mesmo, gosto Vai muito. ser um prazer. Então um abraço, até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo episódio.